Oi, tudo bom? Feliz Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais no Brasil e o que me fez lembrar muito do meu pai, né? E me fez lembrar de uma história que eu gosto muito que uma vez ele me disse isso, depois eu até descobri não essa história, mas esses dizeres num livro. Mas ele me disse que meu pai sempre teve um problema de saúde desde jovem e tal, e ele infartou muito cedo. Ele infartou várias vezes. Mas numa dessas vezes que ele infartou, ele foi num médico e aí ele estava muito preocupado também com a alimentação dele. E aí eu sei que ele perguntou para o médico, né, doutor, eu queria saber como é que vai ficar daqui para frente, né, o que eu posso comer, né, em termos de higiene, vamos dizer, né, de alimentação, né, higiene física. E aí o médico olhou para ele e falou assim, Abenur, que era o nome do meu pai, um nome bem diferente, bem esquisito até, né, Abenur. Abenur, não te preocupa, você precisa se preocupar não com o que você bota para dentro, mas você tem que se preocupar com o que você coloca para fora, com o que você fala. Muitas vezes você vai fazer mais mal com o que você fala do que com o que você recebe. E aí meu pai achou aquilo super interessante, me contou, e eu achei uma grande lição, né, da gente pensar que a gente não precisa, não que a gente não precise se preocupar, né, gente, a alimentação é muito importante também, mas principalmente, né, o que você fala para o outro pode danificar muito mais a sua saúde e a saúde do outro do que ficar calado, né? Isso me faz pensar em várias outras coisas também, né? Porque falar não é só falar com a nossa voz, né? A voz, o verbo tem poder sim, mas é também falar com o nosso pensamento. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa e o efeito é o mesmo. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui no Dia dos Pais, uma saudade enorme, né? Eu tive uma sorte muito grande de ter um pai maravilhoso que me ensinou muita coisa. Mas eu posso dizer também que as pessoas que não tiveram um pai maravilhoso, mas podem pensar numa outra figura, né? Você pode ter tido uma mãe, um amigo, um irmão ou uma religião. Existem várias pessoas, né, que pode ser a sua fonte de inspiração. E todas elas eu acho que poderiam dizer a mesma coisa, né? O importante não é só o que você coloca para dentro, mas o que você coloca para fora, né, através da sua voz e através do seu pensamento, que pode danificar, mas pode também ajudar você em muitas coisas, né, pensando corretamente ou sendo generoso. Meu pai também dizia uma coisa que eu adorava, né? Ele, quando eu tinha dúvida das coisas, ele dizia: pergunte o que Jesus faria. Eu acho que, independente da religião que a gente tenha, das crenças que a gente não precisa nem ter religião, né? Qualquer tipo de crença, pensar na figura de Jesus é uma figura muito forte, né? Com grandes ensinamentos e com uma bondade infinita. E quando a gente tem dúvida, o momento que a gente pensa, né? O que Jesus faria, com certeza a resposta que vai vir no nosso coração é a mais certa, se a gente conseguir se aproximar um pouquinho, né, desse espírito tão elevado que foi Jesus, né? Então, hoje no Dia dos Pais, eu queria abraçar todas as pessoas, as que têm pais, as que não têm pai, as que são pai, as mães que são pais, né? Mas também você pode pensar que é um dia de um amigo, né? De um exemplo, não necessariamente a figura do pai, se você não tiver, mas outras figuras que podem ser nossos pais em termos de inspiração. E que esse vídeo fique hoje com a inspiração, né? Não pense só no que você coloca para dentro, mas pense também no que você leva para o outro, que isso pode ser muito bom também e muito gratificante, pode elevar o seu espírito, pode elevar a sua maneira de pensar e de receber, né? Eu lembrei também agora de, de uma história do Chico Xavier, que é verdadeira também, que ele estava caminhando apressado, né? E aí teve uma senhorinha, né, que chamou ele, Chico, eu preciso muito que você me atenda, tal. E ele disse, não, mas eu não tenho tempo, eu estou atrasado. Foi caminhando. E aí o Emmanuel, né, que era o guia dele, disse, Chico, volta e atende ela. Ele disse, mas eu não posso, eu vou chegar atrasado no trabalho, tal. Chico, volta. E ele muito
Aí mostrou que a bateria estava cortando, eu acho que cortou o videozinho, então vamos continuar. O Chico, muito a contragosto, voltou para atender essa senhorinha. E aí atendeu a senhora essa e foi embora, apressado também, né? E de novo o Emanuel pegou e disse para ele: Chico, olha para trás. E tava essa senhorinha, né, abanando para ele, dizendo: obrigada, Chico. E ele conseguiu enxergar toda a energia que estava saindo dela, né, que era uma coisa de luz, de amor e que ele estava recebendo. E o Emmanuel pegou e disse para ele: imagina, Chico, se você não tivesse voltado, né? Qual era a energia que você estava recebendo dessa senhora? Então é a mesma coisa que esse médico disse para o meu pai, e é a mesma coisa que eu tento aplicar, porque eu não sou perfeita, eu estou sempre aprendendo, que eu tento aplicar no meu dia a dia, né? É, levando a palavra, né? Pensando como Jesus pensaria, mas e também fazendo o bem em pensamento e tentando, né, não ferir o outro com as suas palavras, porque é isso, né? O que faz mal pra gente muitas vezes é apenas o que a gente fala. Um beijo para vocês, bom domingo e feliz Dia dos Pais.